uma experiência fantástica e gigante no governo federal. Trabalhei 8 anos em Brasília, estava dentro do Ministério da Agricultura, no MAPA, 4 anos no MAPA. E o André estava com a gente também, hoje está no CLP, e teve uma experiência muito boa também no PNUD, ficou 4 anos em Brasília, na UNB, depois eles se apresentam um pouco melhor também. Mas enfim, só para vocês os contextualizarem e os conhecerem. Quem vai começar falando é a Thalia, então. Obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, da Flávia, o reverendo Daniel também pela oportunidade. Eu sou presbiteriana, né, então eu estou me sentindo em casa com vocês aqui. E é um prazer voltar. Eu estive aqui há alguns fins de semana atrás. E eu queria agradecer a Flávia o convite. Queria dizer para vocês que a Flávia, vocês conhecem, né, como o pastor falou, é uma pessoa incrível, é uma profissional incrível. Por isso que eu falei que ia pagar, ó. Você não vai pegar, vai pra ela. Super competente e tem um coração enorme. Então, assim, cuidem da Flávia, porque ela é diferenciada. Vocês sabem disso. Mas, enfim, a Flávia pediu para vir e falar um pouco sobre o Estado e sobre a estrutura do Estado. Né? Então, eu vou fazer, eu coloquei na apresentação alguns conceitos que vão permear as nossas discussões. E, para tratar desses conceitos, a gente vai fazer um breve histórico também, para a gente conseguir entender melhor e contextualizar melhor o que é o Estado brasileiro, as instituições e principalmente os 3 poderes. Né? E a partir daí as discussões vão entrar mais em política com os 2 aqui. Então, eu queria começar perguntando para vocês o que é democracia. Qual é a ideia de democracia que vocês têm? Já com isso. Sempre isso. Tudo isso. Calma aí, um de cada vez, gente. Não precisa... Mas eu vou responder. Eu vou dar 2 conceitos para vocês, um mais complexo e um mais simples. O primeiro, que a gente pode entender como democracia, é como um regime jurídico onde a soberania é exercida pelo povo. Então, de uma forma mais simples, a democracia é o poder ou a soberania do povo, para o povo, pelo povo. Né? Então, isso tem raízes lá na Grécia Antiga, né? Quando eles se reuniam em assembleia para tomar decisões, e a maioria, onde que a maioria decidia, e isso era o que prevalecia, né? A vontade da maioria. Então, eu queria voltar e dar um passo atrás e fazer um breve histórico para a gente conseguir entender conceitos básicos. Primeiro, eu não vou voltar tanto na Grécia Antiga, mas vou voltar lá no feudalismo, né? No final da Idade Média, onde a gente tinha um sistema de contrato servil. A gente tinha o senhor, né, das terras, a gente já tinha os monarcas, mas quem mandava realmente era o senhor, né, dos feudos, e ele tinha um contrato servil com seus servos. Né? Então, assim, era uma exploração enorme, o servo praticamente também não tinha alma, e a partir dali a gente passa para o absolutismo, onde o rei, o monarca, já passa a ter o poder. E ali é importante por quê? Porque a vontade do rei, a vontade do monarca era lei. Então ele tinha poder absoluto. Ele era inclusive o representante de Deus na Terra. Ele era absoluto. Daí a gente passa para a guerra dos 30 anos. O que foi essa guerra? Aí a gente já sai da Idade Média e já entra na Idade Moderna. E o que foi importante para haver essa modificação histórica? Foi histórico porque aí a gente já teve mudanças transformadoras na história da humanidade. A gente passou pela Reforma Protestante também. Então, essa mudança foi caracterizada, acho que a gente pode destacar aqui, pela Reforma Protestante, porque as origens da Guerra dos 30 anos têm origens tanto políticas quanto religiosas. Né? E o importante dessa guerra, por que ela marca? Ela marca porque depois dela houve um tratado internacional. E os países ali na Europa, eles entraram em guerra, né, durante 30 anos, as principais potências, e elas saíram da Guerra dos 30 anos com com o seu território tomado uns pelos outros,
começaram a brigar por território ali, mas chegaram a um consenso na Paz de Westfália. E nessa Paz de Westfália foi um grande acordo entre eles para determinar as fronteiras de cada um, principalmente, né? E foi aí que nasceu o Estado moderno, né? Na Idade Moderna, o Estado moderno. E os 3 elementos principais que compõem o Estado moderno, que é o Estado que a gente conhece hoje, são soberania, território e povo. Então é isso que compõe o Estado, tá? E a partir daí, a gente ainda continua com o absolutismo, os reis ainda imperam no Estado moderno, mas surge na Inglaterra a Carta Magna. E qual é o objetivo da Carta Magna? É conter o poder do rei. Então o rei não é agora soberano, né? Ele tem que cumprir o que está ali na Constituição. E vem daí a nossa Constituição hoje, por isso que a gente chama de Carta Magna, tem raízes lá na Inglaterra. Vamos lá. E aí, pensando já na nossa Constituição, eu acho que vocês já ouviram falar das cláusulas pétreas, né? As cláusulas pétreas, elas vêm, eu não sei se tem advogados aqui, gente. Tem, né? Ele pode, então você responde as perguntas depois, tá? Meu pai também é advogado, ele me deu algumas dicas assim, mais técnicas, mas, enfim. As cláusulas pétreas são aquelas que a gente não pode tocar nelas, elas não podem ser alteradas, né? Nem por PEC, nem nada. É só uma nova constituinte. E aí a gente tem alguns elementos dessas cláusulas pétreas que eu acho importante destacar. A forma de governo, né, que determina a nossa forma de governo é a república, né? Então está lá na nossa Constituição. E o que significa a república como forma de governo? Aí a gente tem duas características principais. Primeiro, que é a que é eletivo, né? Então o representante da república ele tem que ser eleito. E o segundo é a temporalidade, ou seja, é um mandato temporal, né? Ele termina, não é como o monarca, né? O monarca seriam as características principais seriam hereditariedade, né? Vai passar de pai para filho, e é vitalício, né? Até morrer. Daí a gente tem um sistema de governo que é diferente da forma de governo, né? E o nosso é o presidencialismo, que tem raízes lá nos Estados Unidos, né? Surgiu nos Estados Unidos. E o presidencialismo é o chefe do Estado. É o mesmo que é o chefe de governo, né? Que é diferente, depois a gente vai ver mais na frente, que é diferente do parlamentarismo, por exemplo, quando você tem a diferenciação, você elege o presidente do Estado, né? E você elege e o parlamento elege o chefe de governo, né? Que é o primeiro-ministro. Daí a gente passa para o regime, né? Que o nosso é o pacto federalista, né? A gente tem os entes da federação, que é a União, os estados e os municípios e o Distrito Federal. Esses são os entes da federação. Eles não têm subordinação entre eles, tá? Todos eles têm as suas características próprias e as suas competências descritas na própria Constituição. E aí, o importante, que foi o que a Flá pediu para eu falar, que é o artigo 2º, né, sobre a divisão dos 3 poderes. Aí a gente tem, isso aí é inspirado em Montesquieu, que parte daquela ideia de que só o poder pode conter o poder, né? Então, a gente tem o executivo, o judiciário e o legislativo. Eles são harmônicos, devem ser harmônicos entre si e são independentes também, né? Eles possuem suas próprias, eles administram a si mesmos, eles têm suas próprias características ali dentro. Vamos ver. Aí, eu só queria fazer uma distinção entre o Estado com E maiúsculo e o Estado com E minúsculo, né? O Estado maiúsculo é a República, né? Ali o Brasil, o mapa todo, e o Estado menor, que é o Estado com letra minúscula. Muitas vezes as pessoas erram isso, mas com E maiúsculo né, o país, e com o E minúsculo são os estados que compõem esse país.
são aí os entes da federação, né? E o Distrito Federal, faltou Brasília, minha cidade. E é isso, eu não vou entrar tanto nos detalhes, porque como o reverendo falou, a gente vai... Reverendo! É que aqui eles não me respeitam aqui nessa igreja. Reverendo significa quem sabe mais do que eu. Não. Eu sou humilde. Não me deixe constrangir. Ela tá buscando outra forma de dinheiro. Já tem a Flávia, agora tá aqui. Não, mas ela lascou aqui. Aí já Mas enfim, o federalismo é isso, né? Os entes da federação, cada um com as suas competências e não tem hierarquia entre eles. Aqui tem uma descrição maior, né? Se vocês quiserem, depois a gente pode passar. Vamos lá. Acho que a gente pode passar isso também, porque senão vai ficar muito longo. Vamos lá. Daí a gente tem os poderes, né? Que é o que a gente tem que entrar mesmo. Então, o executivo, o que compete ao executivo? Compete administrar o governo, né? O chefe de governo é o chefe do executivo, executa as políticas públicas, né? Então, é aquele que a gente, teoricamente, teria mais contato no nosso dia a dia através dos agentes do Estado, que são os servidores, né? Então, assim, você tem mais contato com o Estado na pessoa do agente, né? Do agente público. Daí a gente tem também o legislativo. O legislativo, ele é responsável por legislar, ou seja, criar as leis, aprovar o orçamento que é executado pelo executivo, né? Então, nada que gere uma despesa nova para o Estado pode ser executado se não tiver previsão legal, se não tiver sido previamente aprovado pelo legislativo. E o legislativo tem uma outra atribuição, uma outra competência e responsabilidade, que é de fiscalizar as ações do executivo, tá? E daí a gente tem órgãos específicos para isso. Daí a gente tem também o judiciário, que não na pessoa, mas no órgão do Supremo Tribunal Federal, é responsável por guardar a Constituição, a Carta Magna. Mas, assim, o judiciário, o que compete mesmo o judiciário? Ele tem que resolver os conflitos dentro da sociedade. Ele é responsável por dizer quem tem o direito, seja nas relações entre particulares ou na relação do particular com o próprio Estado, né? Porque pode acontecer de um particular, me corrija se eu estiver errada, se o particular tiver algum conflito com o próprio Estado. Vamos lá. Então, aí o Poder Judiciário, esse é o STF, né? Eu não sei quantos de vocês já viram, é lindo lá dentro. E, teoricamente, a justiça é cega, né? Vamos lá. Os representantes do Poder Judiciário são juízes, eles não são eleitos e possuem uma série de garantias. Isso realmente, a gente tem, isso é diferente lá dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, eles têm o regime jurídico, né, deles, o modelo é o common law, e o nosso é inspirado no modelo romano-germânico, né? E o que isso significa? E lá, os juízes, eles são eleitos, né? E aqui eles são, como todo servidor público, desde a era Vargas, eles têm que passar por concurso público, né? A não ser os cargos comissionados, que são indicações políticas. Daí você tem, no nosso sistema jurídico, que é inspirado no romano-germânico, tudo tem que estar previsto em lei, né? E o Estado, ele só pode, o servidor público, ele tem que fazer não só o que não é crime, mas também o que está previsto em lei. Agora, a população, né, o setor privado, apenas o que não é crime. O que isso significa? Isso significa que, se alguma conduta não está prevista em lei, ela é permitida, né? Então, isso tem um peso muito grande, principalmente para o legislador. A gente vai falar mais na frente sobre esses conflitos entre os
poderes, mas é basicamente isso. Daí a gente tem a estrutura do judiciário, né, que é uma estrutura bem básica. A gente tem aqui outros órgãos específicos, né, como o Supremo Tribunal de Trabalho, o próprio militar mesmo, que não está aqui, né, nessa estrutura, mas é basicamente isso daqui. Então a gente tem juiz federal, que é a primeira instância, daí sobe para os tribunais regionais federais, e daí para o Supremo Tribunal de Justiça, o STF, o STJ, e lá em cima o guardião da Constituição, o STF. Cada um, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele vai tratar de questões, teoricamente, que lidem apenas com questões constitucionais, né? Não é sempre assim, mas seria o ideal. Daí, na esfera estadual, você tem a mesma estrutura, né? Juiz estadual, os tribunais de justiça dos estados, cada estado tem o seu, e aí sobe para o Superior Tribunal de Justiça. E para o Supremo também. Aí vamos para o Poder Executivo. Esse aí é o Palácio do Planalto. A gente tem, o que eu tinha falado antes, né? A gente tem duas formas. Poderia ser o presidencialismo, que é o nosso, que é a separação rígida entre o Poder Executivo e o Legislativo. O chefe do Executivo é escolhido diretamente pelo povo. O chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. E o chefe do Executivo, ele é o nosso representante, ele é o representante da República. Ou seja, a ele compete representar o país, né, na frente ou em negociações com outros estados, com outros países. E a gente tem o parlamentarismo, que foi aquilo que eu falei, né, que a separação entre os poderes é mais tênue. E o chefe do Executivo, ele é escolhido pelo Parlamento, é o primeiro-ministro, e o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes. Aí, dentro dessa estrutura, a gente tem, né, no âmbito federal, o presidente da República, os ministros de Estado, nos estados, o governador, seus secretários estaduais, e no município, a gente tem o prefeito e os secretários municipais. Esse ano é um ano especial, porque a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, fará 30 anos. Né? Ela é conhecida como a Carta dos Direitos, ou a Carta Cidadã, né? que foi promulgada lá, teve muito papel do Ulisses Guimarães, né? A figura dele é muito histórica. E é agora, se não me engano, me corrijam, mas é dia 5 de outubro, né? 5 de outubro. Então faremos 30 anos, né, que vem aí de um período de redemocratização do país, e então é uma data histórica. Vamos lá? Faltou o poder legislativo, né? Esse daí é o nosso Congresso, né, representado pelas duas bacias ali, o Senado e a Câmara. E aí a gente entra na quantidade. No Senado Federal, a gente tem 81 senadores, tá? O mandato de cada um é de 8 anos e eles têm a possibilidade de reeleição. Como que funciona isso? A cada 4 anos vai vencer o mandato. Então, o que acontece? A gente, de 4 em 4 anos, a gente vai votar em uma eleição para 2 senadores, pelos quais, esse ano a gente vai votar 2 senadores. E na próxima eleição a gente vota 1. Então tem essa diferença, sendo que todos eles vão cumprir 8 anos de mandato, tá? E é interessante que no Senado Federal, todos os estados elegem 3 senadores. Tem 3 cadeiras. Todos os estados têm o mesmo número de cadeiras dentro do Senado. E ele tem o papel, né, de fazer o julgamento em caso de impeachment. Compete ao Senado Federal julgar o presidente. Aí a gente passa para a Câmara dos Deputados, que a Câmara possui 513 deputados. Cada deputado tem um mandato de 4 anos, com possibilidade de reeleição, e os estados mais populosos elegem mais deputados, eles têm mais cadeiras, né? Então a representatividade está ali bem colocada. São Paulo, se não me engano, é por população, tá? Não é por colégio eleitoral.
Em São Paulo, se não me engano, é o maior, com 72 cadeiras, né? E aqui a gente precisa prestar muita atenção na hora de... Eles vão falar mais sobre isso. Talvez sejam as nossas escolhas mais importantes que estejam aí. Vamos lá. Antes da Flá entrar no que é política, eu só queria falar sobre uma coisa que a gente escuta muito, que é a crise institucional, ou né, uma possibilidade de crise institucional. Essas são as nossas instituições, a gente tem os órgãos ali dentro dos 3 poderes, mas isso é muito sério. O que é uma crise institucional? O que seria? Eu acho que quando a gente vai falar de veracidade, a gente tem que tocar em assuntos, em conceitos como este. Porque, às vezes, por uma simples divergência de entendimento, as pessoas falam, o meu candidato não foi eleito, então temos uma crise institucional, né? Ou o meu candidato saiu e é uma crise institucional. Não é assim. Crises institucionais, elas são mais sistêmicas e são bem sérias. Isso significa que um poder está invadindo a competência do outro poder. Então, a gente viu aqui que é bem separado, né? Cada um controla o outro, exerce um tipo de pesos e contrapesos, né? Tem várias ferramentas de fazer isso, desde a indicação dos ministros, por exemplo, no STF, e outros tipos de indicações e a fiscalização. Mas, enfim, uma crise institucional é basicamente quando um poder invade a competência do outro poder, tá? Guardem isso, não acreditem que tudo é uma crise institucional e que o Estado vai acabar e que, né, é o apocalipse. Não. Então é isso. Deu 20 minutos certinho, hein? Ó, pontualidade. Foi? 20 certinho. Obrigada, Thalia. E já é Já saiu aí assalariada. Bom, mas o que a Thalita falou, acho que é fundamental agora para a gente entender um pouquinho do processo das eleições, né, e de como elas funcionam e de como que o olhar para o legislativo, principalmente, é importante. A gente discute muito, quem vai ser meu presidente, para quem que eu vou votar para presidente, quando, na verdade, a gente tem que estar discutindo muito mais a Câmara e o Senado. Então, para começar, eu queria que em 1 minuto, como o tempo é curto, a gente discutisse em dupla ou em trio o que é política. E daí eu queria ouvir 2 definições de vocês sobre o que é política.